Shalom, queridos. Quero compartilhar com você uma palavra do Senhor em Mateus capítulo 4, verso 1 ao 4. Quero falar sobre a visitação de Satanás no deserto das nossas necessidades. Jesus tinha um propósito de buscar a Deus, passou ali 40 dias orando, jejuando em consagração. Ao final desses 40 dias, justamente quando Jesus estava mais debilitado fisicamente, Satanás se apresenta com uma proposta. Qual era a proposta? Transformar pedras em pães, que ele resolva o problema que o afligia, a fome, independente daquilo que seria o natural. O deserto das necessidades é esse lugar onde os desejos da nossa carne são visitados. Precisamos comer, precisamos nos relacionar, precisamos ser amados, enfim, coisas legítimas que muitas vezes por escolhas que fazemos, ou mesmo por circunstância que temos que enfrentar, isso não nos está disponível. Há carências legítimas, como as carências dentro de um casamento, que precisam ser supridas de forma legítima. Às vezes nós estamos vivendo circunstâncias em que não estamos sendo supridos daquilo que precisamos. Não é difícil imaginar que agora tenha pessoas me ouvindo que você não está sendo suprido no seu casamento, que você não está sendo suprido de afeto, de carinho, de atenção, de cuidado. Então, na sua necessidade, não é raro que Satanás se apresente e diga: transforme essas pedras em pães, resolva isso de uma maneira que Deus não vai aprovar. Quem sabe talvez seu caso seja outro, né? Você está vivendo escassez material, financeira, não tem como pagar as suas contas mais básicas, e Satanás ele acompanha as nossas vidas de uma forma ou de outra, e no momento de dificuldade financeira não é difícil que ele se apresente e nos proponha negócios ilícitos, e nos proponha: olha, tem muitos ganhando dinheiro, Deus não aprova, mas você tem uma necessidade, vai lá, faça isso, resolva seu problema, supra sua necessidade. Então as necessidades, ela nos vulnerabiliza. Satanás foi até Jesus no momento de vulnerabilidade. Aqui nós temos a primeira semente de confusão que Satanás tenta colocar no nosso coração. Ele tentou ali com Jesus, tentando convencer Jesus de que era incoerente que um filho de Deus tivesse uma necessidade. Olha, se você é filho de Deus, Todo-Poderoso, que pode resolver todas as coisas, e você é filho dele e está tendo uma necessidade, isso é incoerente. Esse argumento: você é filho de Deus, você tem direito a isso. Eu quero dizer que o fato de nós sermos filhos de Deus, de nós termos entrado para a família através do sangue de Jesus, não nos garante isenção de aflições. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Os filhos de Deus vivem desertos, vivem aflições, vivem fomes, né? Paulo dizia: eu aprendi a contentar em toda e qualquer situação, ter abundância, passar necessidade, em tudo eu já fui provado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não meça a presença ou a ausência de Deus as carências cumpridas. Então, tem pessoas que eles só entendem que Deus está com ele quando as suas carências são cumpridas. No deserto da necessidade, o inimigo tenta nos levar a admitir que aquilo que precisamos justifica qualquer escolha. Você tem uma necessidade, você pode fazer o que você quiser para suprir essa necessidade, porque é incoerente um filho de Deus ter uma necessidade. Nós vivemos na era, né, do vitimismo. Então, se você está passando fome, justifica você roubar. Você é pobre, você pode roubar, né? Porque afinal de contas você tem uma necessidade. Você faz parte do reino de Deus, e no reino de Deus o caráter vale mais do que carência. Nós não somos movidos, governados pelas necessidades e pelas carências. Nós somos governados por aquilo que é correto. O Senhor vai honrar a sua fé. Você que está me ouvindo, talvez você esteja em grande aflição, esteja passando por privações. Fique firme, não negue ao Senhor, não ceda às propostas do diabo, não ceda às propostas de Satanás. Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar a sua fidelidade. Esse momento vai passar, você vai sair mais forte, mais experiente, trabalhado por Deus, porque todas as coisas contribuem para um propósito. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos.
Satanás ele vai apelar para que nós tenhamos dó de nós mesmos, nos rendemos ao argumento de que não é justo o que eu estou passando. Talvez você esteja passando agora por coisas que não parecem tão justas assim, mas Jesus também passou. A cruz não era justa, ele sofreu muitas injustiças, ele assumiu por amor de todos nós. E nas injustiças, muitas das vezes, é que a nossa fé será medida e acrescentada. É assim que nós nos fortalecemos. Mas você precisa fechar a porta para essa sensação de que, uma vez que você tem uma necessidade, então você está liberado para resolver o problema, independente do método que vai usar. É assim que muitos homens de Deus mergulham no adultério. Não estou sendo suprido na minha casa. É assim que muitas pessoas acabam errando o caminho. Elas, diante de um apelo do seu corpo, dos desejos da sua carne, da sua alma, ou etc., elas dizem, eu vou fazer isso, vou abrir uma brecha aqui. Então tenha muito cuidado quando você estiver no deserto das necessidades. Isso aconteceu com Jesus quando ele estava sozinho, ali, de certa forma, o deserto traz a ideia de solidão. Quem é você quando ninguém está vendo? Jesus foi aprovado, sem estar acompanhado por ninguém ali. Se eu estou carente de alguma coisa, eu tenho necessidade de algo e eu estou sozinho, pronto, esse é o lugar mais apropriado que eu seja atacado. Grave bem isso. Hebreus 12, do 16 ao 17, e vai falar que não há entre vós algum impuro ou profano como foi Esaú, que por um prato de lentilhas vendeu seu direito de primogenitura. E depois ele quis herdar a bênção depois de ter vendido o direito de primogenitura. Estava só ele e o irmão dele ali, e ele achou que aquilo não tinha uma relevância, que o céu não estava enxergando ali a atitude dele e registrando. E quando ele foi procurar herdar a bênção, ele foi rejeitado, e mesmo que com lágrimas, não teve mais condições dele reaver aquilo que ele perdeu naquele momento ali de tentação. Ele estava com fome, de que me serve, eu estou a ponto de morrer. A sua lógica, que deveria ser a lógica do reino de Deus, se converteu na lógica da necessidade. Essa foi a atitude de Esaú. Porque essa é uma tendência nossa. Nós exageramos, nós supervalorizamos as nossas necessidades, nós costumamos nos render ao argumento falso de que não aguentamos mais. Eu não suporto mais viver isso, vou ser seduzido. Esaú entregou o direito dele de uma herança que não é apenas material, era também espiritual, imensurável, incalculável. Mas ele se tornou somente pai dos edomitas. A grande mentira que o diabo usa nessas situações é de que você acabe se rendendo à ideia de que você chegou ao seu limite e não aguenta mais. Toda tentação é humana, 1 Coríntios capítulo 10, 13, Deus não nos deixa ser reprovado além da nossa capacidade de suportar. Ele conhece a nossa estrutura. Satanás pode usar a circunstância, mas o problema é a nossa carne. O problema são os nossos desejos, as nossas concupiscências, a nossa soberba. Essas são as portas. Satanás só nos tenta porque ele sabe que há portas. Se não houvesse porta, ele não nos tentaria, porque ele saberia que nenhuma tentação seria eficaz. Você sempre deve se lembrar que Deus é fiel e nunca coloca em xeque essa realidade. Deus te ama, ele pagou um preço muito caro por você. Independente do que você esteja passando, confie no que Deus está fazendo, está trabalhando. A partir do momento que você entregou a direção para Ele, é dele a direção e Ele sabe exatamente o que está fazendo. O que você precisa fazer? Precisa confiar. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Não existe na vida do crente eu não aguento mais. Então você vai dizer, eu posso suportar, eu estou carente, eu posso suportar, eu estou com fome, eu posso suportar, eu estou cheio de desejo sexual, mas eu posso suportar, eu não vou suprir isso de uma maneira ilegítima, né? Estou pressionado pelas necessidades financeiras, mas eu posso suportar, tem caminhos ilícitos, mas eu posso suportar, há propostas, mas eu posso suportar. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é sobre bater no peito, né, como Pedro fez, e se todos te negarem, eu estou contigo, não te nego, né? Não é sobre essa confiança, né?
na confiança da carne. E nós sabemos que Pedro falhou drasticamente. Paulo vai escrever a segunda carta de aos Coríntios, capítulo 12, e ele vai dizer que estava sendo assediado por um mensageiro de Satanás. Se queixou a Deus, e Deus falou para ele: olha, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu não posso tirar esses espinhos aí porque eles têm um propósito. Você não pode se orgulhar, eu já te dei muita coisa, já te mostrei muita coisa, e você não pode se orgulhar. Então, eu não vou tirar os espinhos, mas eu vou te dar graça para suportar. Talvez você esteja vivendo essa situação do apóstolo Paulo. Deus se recusa a tirar os espinhos. E Deus sempre ouviu o apóstolo Paulo, mas ele orou 3 vezes e Deus não respondeu ele. Deus só falou para ele: a minha graça te basta, porque aquilo tinha um propósito. É uma matemática difícil de entender com a mente natural. Como é que eu posso ser forte quando eu estou fraco? Quando eu confio na graça. Quando eu confio na graça. Porque é a provisão de Deus para aquilo que eu não tenho. Eu não poderia me salvar, então o que Deus fez? Pela graça me salvou pelo sangue do Cordeiro. Qual é a única resposta segura, né, que eu devo dar a Satanás no meio das minhas carências? Nada vale mais para mim do que a palavra de Deus, né? Quando eu estou no deserto das necessidades, quando eu tenho a sensação de que cheguei nos meus limites, então eu preciso segurar na ponta do altar e dizer: Senhor, eu preciso da tua graça, eu confio na tua graça, e você vai receber o reforço do céu. Não se renda, você vai ser sustentado na sua fidelidade, porque é assim que Deus faz com aqueles que não se entregam e não querem se render à mentira. Você precisa estar pronto para responder para Satanás, não só de sexo, não só de dinheiro, não só de carinho, não só de atenção, não seja uma vítima, não só de justiça, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando você resiste à tentação, você está dizendo tudo isso a Satanás, né? Fortaleça-se na graça todos os dias, porque mais cedo ou mais tarde eu e você estaremos no deserto das necessidades. Possível que Satanás nos visite ali, com certeza, ele não perde oportunidade. Mantenha-se firme, veja que Jesus, ele se mantém firme, ele se defende com a espada que é a palavra de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando Satanás se ausentou, a Bíblia diz que vieram os anjos e serviram. Que comida será que esses anjos trouxeram para Jesus, né? Com certeza algo muito maravilhoso. Mas ele só foi servido depois de ser aprovado, né? E os anjos deu um banquete para o Senhor ali. Fica firme, não negue o nome do Senhor, e mesmo com pouca força, fica firme, seja fiel. Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus Cristo.